Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui um apanhado rápido aqui, até porque nós não temos muito tempo, mas é mais para a gente entender mais ou menos como é que é o papel da mulher na política ao longo dos anos. Na verdade, eu vou trazer aqui algumas informações que são até curiosas e importantes que possamos saber. Hoje é sabido que a mulher ela é subrepresentada. Ela não tem a representação que deveria na política nacional, enfim. As mulheres hoje compreendem a maior parte da população brasileira, inclusive ultrapassando os homens mesmo, e tem uma parcela pequena de representação no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas prefeituras, e no Tocantins isso não é muito diferente. Essa realidade tem mudado, mas não da forma que deveria, está a passos pequenos ainda. As mulheres têm conseguido ganhar os seus espaços, conseguido ganhar as eleições, disputar com igualdade, mas não da forma que deveria acontecer. Nós esperávamos e esperamos que isso melhore cada dia em razão da representatividade, que é muito importante. Só para nós termos ideia, hoje no Brasil, a percentagem de mulheres nos cargos representativos é de 14% apenas. Isso é um número pequeno e ruim frente à quantidade de mulheres que nós temos no país. Mas isso não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade mundial. Mundialmente, as mulheres são subrepresentadas, embora estejam galgando cargos cada vez mais importantes e conseguindo competir de igual para igual com os homens, tanto na política quanto no mercado de trabalho, enfim. Eu vou trazer aqui só para complementar a palestra do Maurício, eu vou trazer aqui uns dados interessantes do Tocantins, né, e uns dados históricos para a gente entender mais ou menos como é que foi essa evolução do papel da mulher na política. Dos 139 municípios do Tocantins, 24 municípios elegeram mulheres como prefeitas, né? Então, é um fato interessante, é um estado que, embora um número pequeno, mas já é um número razoável e que tem crescido a cada eleição, né? Teve um fato interessante em duas cidades do Tocantins, que foi Pugmil e Nazaré. Nessas duas cidades, apenas mulheres disputaram a eleição, né? Então, isso é um fato interessante também. Você vê que já não tem mais a supremacia do gênero masculino, mas, vamos dizer assim, a supremacia de ideias, em que duas chapas de mulheres disputaram e uma, logicamente, sagrou-se vencedora. E Nazaré tem uma curiosidade interessante também, que a chapa vencedora é composta por duas mulheres, que é a prefeita Elvira e a vice-prefeita Ieda. Então isso é uma outra curiosidade interessante, que demonstra a força das mulheres, especialmente quando se unem. Nós temos também um fato curioso no Tocantins, que é a cidade de São Miguel. Lá nós temos uma representatividade legislativa equilibrada. São 4 homens e 4 mulheres no Poder Legislativo, 4 vereadoras e 4 vereadores. Isso demonstra que esse equilíbrio tem sido alcançado, ainda que a passos curtos, mas tem acontecido, isso é importante. Outro fato interessante é que São Miguel tem uma prefeita também, que é a prefeita Elisângela. Então você vê que a cidade, a vice também é prefeita. Outro fato interessante, uma prefeita e uma vice de São Miguel, semelhando assim com o município de Nazaré, por exemplo. Outro fato interessante a respeito desse crescimento da participação da mulher é que o PR é o partido que tem um número razoável de mulheres como prefeitas, né? Só no Tocantins são 5 prefeitas. A prefeita Ivoneide Barreto de Taguatins, a prefeita Leoneide de Maurilândia, a prefeita Diva de Riachinho, a prefeita Silvinha de Sandolândia, e a prefeita de São Miguel, Elisângela. Ou seja, o PR tem uma quantidade interessante de mulheres representando o partido no Poder Executivo, no Poder Legislativo, enfim. E agora recebe a prefeita Elvira, aumentando esse número para 6 prefeitas. Outro fato curioso a respeito da região do Bico do Papagaio. O Bico do Papagaio compreende cerca de 27 municípios e se destaca com relação às outras regiões do Tocantins, porque desses 27 municípios, 8 municípios são governados por mulheres, né?
Podemos citar novamente Itaguatins, né, governado pela prefeita Ivoneide, Maurilândia pela prefeita Leoneide, aqui em Nazaré pela prefeita Elvira, Palmeiras pela prefeita Nova Braga, Santa Terezinha pela professora Itelma, São Miguel pela prefeita Elisângela, Xambioá pela prefeita Patrícia e Riachinho pela prefeita Diva. Então, no Bico Papagaio nós temos 8 prefeitas, isso é um fato interessante. A realidade tem que melhorar ainda da participação das mulheres, com certeza, mas já é um grande passo, né? E considerando a quantidade de ex-prefeitas que tivemos também, né? Enfim. Um fato curioso a respeito do histórico da participação das mulheres na política é a eleição da primeira mulher a um cargo público. Eleição e o fato dela ter conseguido assumir, porque teve uma situação anterior em que uma mulher foi eleita e não deixaram assumir. Em 1933, ainda no governo Getúlio Vargas, foi eleita uma senhora chamada Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a primeira deputada federal da história do Brasil. Foi eleita por São Paulo. E ela se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo eleito público no país. Mas em 1928, 5 anos atrás, uma outra mulher foi eleita prefeita de uma cidade pequena, lá do Paraná, bom, a cidade aqui não tá, mas era uma fazendeira chamada Alzira Soriano de Souza. Ela foi eleita prefeita e tornou-se a primeira mulher a governar uma cidade da América Latina. Só que o Senado, da época da República, não permitiu que ela assumisse o mandato. Ela foi eleita, algumas mulheres também votaram nessa época, quando não era permitido o voto feminino, e o Senado, à época, anulou os votos e não permitiu que ela assumisse o mandato. É um fato histórico curioso. 5 anos depois, no governo Getúlio Vargas, a mulher ganhou o direito a voto e ganhou o direito de ser votada, ainda com algumas restrições. A mulher só podia votar se tivesse autorização do marido, ela só podia ser candidata se tivesse renda própria. Esses requisitos foram tirados no futuro, uns 2, 3 anos depois foram retirados, então ela não precisava mais desses requisitos para poder votar e ser votada. Em 1935, uma senhora chamada Maria do Céu Fernandes foi eleita para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, então ela tornou a primeira deputada estadual do país. Em 79, uma senhora chamada Eunice Miklis tornou-se a primeira senadora do Brasil. E em 82, o Brasil teve a primeira mulher ministra de Estado, que foi a dona Esther de Figueiredo. Ela ocupou a pasta de educação, do Ministério da Educação. Em 86, uma senhora por nome de Yolanda Fleming se tornou a primeira mulher a governar um estado brasileiro. Ela era vice-governadora, ela não foi eleita, ela foi eleita como vice-governadora, o governador assumiu o Senado em decorrência de uma candidatura vitoriosa e ela assumiu o governo de um estado brasileiro. Em 86, Maria Luísa Fontinelli tomou posse como a primeira mulher prefeita de uma capital estadual brasileira. Um outro fato curioso. Em 89 também ocorreu a primeira candidatura de uma mulher à presidência da República. Se trata de Lívia Maria Pio. Ela foi candidata à época pelo Partido Nacional. Em 90, Zélia Cardoso de Mello foi impulsada como a primeira mulher e única a ocupar o Ministério da Fazenda. Até hoje só tivemos ela nesse importante ministério. Em 94, a Rosiana Sarney foi a primeira mulher eleita a ocupar o cargo de governadora de um estado. Em 2006, Micarla de Souza foi eleita pelo PV e impulsada em 2007 como prefeita de Natal, que foi uma outra mulher a governar uma capital brasileira. Até hoje não tivemos mais. Aliás, temos agora a Erudina em São Paulo, né? Desculpa. Claro. Ela foi após a primeira. Depois nós tivemos a... Sim. Ótimo. Certo. E agora nós temos a Tereza Jucá, em Boa Vista. E em 31 de outubro de 2010 nós tivemos a primeira mulher eleita presidente da República pelo voto. Né? Nós já tivemos outras mulheres no comando do Império, enfim, mas pelo voto nós tivemos a primeira vez a presidente Dilma Rousseff. E hoje nós temos uma parcela significativa de mulheres ocupando cargos públicos que pode ser melhorado com certeza, mas ainda caminha a passos curtos, né? E as mulheres já foi provado isso, que as mulheres têm plena capacidade tanto de governar quanto de tocar uma campanha e de mostrar o seu valoroso trabalho
né, perante a sociedade, independente da questão do gênero. Era isso que eu tinha para contribuir com relação a esses fatos históricos e curiosos do Estado e do país. Agradeço a atenção e bom dia a todos.